Olá, pessoal, estamos juntos aqui no aulão de véspera da FESUDEPERJ para o concurso para Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro, 27º concurso. Vamos falar alguma coisa hoje de temas mais importantes, temas mais atuais a respeito de temas importantes para a Defensoria Pública, né? Então, vamos dar aqui algumas dicas para vocês a respeito de temas relevantes para o concurso para a Defensoria Pública, para o cargo de Defensor Público. A gente está aí no 27º concurso e nós estamos hoje nesse aulão de véspera da FESUDEPERJ. Primeiro tema que eu queria conversar com vocês é a respeito dos bens públicos. Antes de falar especificamente sobre o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês nesse tema, eu quero te lembrar o seguinte: a natureza jurídica dos bens públicos está definida no artigo 98 do Código Civil, que dispõe sobre a natureza jurídica de bens. Então, o artigo 98 do Código Civil dispõe que são públicos os bens do domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a quem pertençam. Então, o Código Civil estabelece a natureza jurídica dos bens sob um critério formal, sob o critério da pessoa a quem o bem pertence. Então, se o bem pertence à pessoa jurídica de direito público, ele é público. E quais são as pessoas jurídicas de direito público? Aquelas que estão mencionadas no artigo 41 do próprio Código Civil: União, Estado-membro, Distrito Federal, município, território, autarquia, associação pública e todas as demais pessoas jurídicas às quais a lei atribua tal personalidade. Se o bem pertencer a essas pessoas, ele é público. Se não pertencer, não importa a quem pertençam, ele é particular. Então, o bem ser particular é por exclusão. A ideia é de exclusão. Não é público, é particular. Esse critério é um critério que leva em consideração a pessoa a quem pertence o bem. Não leva em consideração a destinação do bem, a chamada afetação do bem. Leva em consideração tão somente a pessoa a quem o bem pertence. Por isso, o critério do Código Civil é um critério formal. Mas a doutrina adota também um outro critério para definir a natureza jurídica dos bens, que é o critério material. O critério material leva em consideração a afetação do bem. Então, o bem afetado, ou seja, o bem destinado a alguma finalidade de interesse público, é um bem materialmente público. Então, o critério da afetação é um critério material. O bem que não está afetado a qualquer finalidade pública é um bem que não pode ser considerado materialmente público. Então, percebe que a gente pode ter um bem público no sentido formal, mas esse mesmo bem pode não ser público em sentido material. Quando é que isso acontece? Quando o bem pertencer a uma pessoa jurídica de direito público e não estiver afetado. Então, ele pertence a uma pessoa jurídica de direito público, ele é um bem formalmente público, mas ele está na categoria de um bem dominical, não tem afetação, é formalmente público, mas não é materialmente público. Por outro lado, a gente pode ter um bem que não seja formalmente público, mas que seja materialmente público. Por exemplo, bem que pertence à concessionária e permissionária de serviço público. É um bem formalmente particular, porém materialmente público, desde que esteja afetado a prestação do serviço público. Tanto é assim que os bens particulares no aspecto formal, mas que estejam afetados à prestação do serviço público, estão protegidos pelo mesmo regime jurídico que se aplica aos bens públicos.
Então, os bens nessas circunstâncias não podem ser penhorados, não podem ser alienados, não podem ser usucapidos, não podem ser dados em garantia. Esses são os elementos que integram o regime jurídico dos bens públicos. Elementos esses aplicáveis aos bens particulares afetados. Quando é que a gente tem afetação e desafetação? O Código Civil, lá no artigo 99, dispõe sobre a classificação dos bens públicos quanto à destinação deles. Então, quanto à sua destinação, os bens públicos podem ser de uso comum do povo, artigo 99, inciso 1º, de uso especial, inciso 2º, dominical, inciso 3º. O Código não traz uma definição clara sobre cada um desses bens, mas a gente extrai a definição a partir da doutrina. Então, o que é, por exemplo, bem de uso comum do povo, e que o Código Civil ele traz uma noção meramente exemplificativa? São bens públicos de uso comum do povo, tais como ruas, avenidas, blá, blá, blá. Né? Então, o que é um bem de uso comum do povo? Aquele destinado à fruição geral pela coletividade, para diversos fins. Então, pode ser para a circulação de veículos, pode ser para o lazer, pode ser para o esporte, pode ser para o exercício do direito de ir e vir, diversos fins. São bens que estão ali disponíveis para nós, membros da coletividade. Diferentemente dos bens públicos de uso especial. Os bens públicos de uso especial, eles têm uma finalidade específica, que pode ser a prestação de um serviço público ou o desenvolvimento de uma atividade administrativa ou um serviço administrativo. Então, por exemplo, o prédio onde funciona uma escola pública é um bem público de uso especial. Ali é prestado um serviço público de educação. Agora, o prédio onde funciona a Secretaria de Educação também é um bem público de uso especial, só que a partir dali não é prestado um serviço público estrito sensu, é prestado um serviço administrativo, é onde a administração realiza uma atividade interna corporis, interesse público secundário, é atividade de organização, atividade de estratégia, atividade administrativa. Esse também é um bem público de uso especial. Os bens públicos dominicais são aqueles que a administração possui no seu patrimônio como objeto de direito real ou pessoal, mas eles não têm destinação pública alguma. Estão lá no patrimônio da administração. Tá? Então, o objeto de direito real, um veículo, por exemplo, não utilizado, um imóvel não utilizado, ou direito pessoal, o direito de crédito. Por exemplo, a natureza jurídica da dívida ativa da administração pública. O que é dívida ativa? Crédito que a administração pública tem. A natureza jurídica da dívida ativa é de bem dominical, né? Um bem que está lá no patrimônio da administração, mas não está afetado. Os bens públicos dominicais, ou seja, os bens públicos desafetados, podem ser, segundo corrente minoritária da doutrina, mas é uma corrente importante para nós, defensores públicos, na defesa dos nossos assistidos. Uma corrente minoritária da doutrina entende que os bens públicos dominicais, e, portanto, os bens públicos desafetados, formalmente públicos, porém não materialmente públicos, podem ser objeto de uso capião. Aí a gente tem que lembrar e estabelecer aqui um raciocínio em relação à Constituição. Tá, mas como defender a uso capião sem violar a Constituição? Por quê? Porque a Constituição dispõe, lá no artigo 183, parágrafo 3º, em relação a bens imóveis situados em áreas urbanas. E lá no artigo 191, parágrafo único, em relação a bens imóveis situados em áreas rurais. A Constituição dispõe que os bens públicos não são suscetíveis de uso capião. A Constituição só menciona bem imóvel, ok? Só bem imóvel. Já o artigo 102 do Código Civil
é genérico, ele é abrangente. Os bens públicos não são objetos de uso capião, então abrange os bens imóveis e os bens móveis. Mas a questão aqui do raciocínio que a gente tem que fazer é principalmente em relação a bens imóveis, porque a gente vai ter que fazer um raciocínio de interpretação constitucional à luz da valoração de interesses, né, da proporcionalidade, da ponderação de interesses. Por quê? De um lado, a gente tem uma vedação constitucional ao uso capião de bem público. Então, como é que você justifica a possibilidade de uso capião de bem público sem violar essa vedação constitucional? A partir da ponderação entre esses dispositivos que vedam ao uso capião de bem público e a função social da propriedade, que está lá no artigo 5º, inciso 23 da Constituição. O legislador constituinte dispõe que a propriedade deverá atender à sua função social. Aqui a gente tem uma garantia constitucional que tem por objetivo atender o interesse direto da coletividade, interesse público primário. Lá nos dispositivos que vedam ao uso capião, a gente tem interesse patrimonial da administração pública, interesse público secundário. Quando houver um conflito entre o interesse primário e o interesse secundário, deverá prevalecer o interesse primário em relação ao secundário, porque a gente está falando de interesse direto da coletividade, não apenas, nesse caso específico, do direito patrimonial da administração. O direito patrimonial da administração não pode prevalecer sobre o interesse de toda a coletividade. Então, se a administração abandonou um bem a ponto do particular passar a exercer posse direta e chegar à prescrição aquisitiva, significa que a administração não deu função social à propriedade, quem deu função social à propriedade foi o particular. Então, a função social da propriedade deve prevalecer em relação ao direito patrimonial da administração pública. Existe um entendimento do Estado de que o artigo 5º, inciso 23, não se aplicaria à fazenda pública. Só a função social da propriedade seria uma obrigação a ser observada apenas pelo particular, não pelo Estado. Por quê? Porque a administração tem um patrimônio tão grande que ela não tem condição de manter uma fiscalização efetiva, rotineira. Então, se ela for submetida à possibilidade de perder esses bens pelo uso capião, em razão da inobservância da função social da propriedade, ela corre o risco de perder muitos bens. A meu ver, essa justificativa é um tiro no pé. Porque se a própria administração está dizendo que ela tem um patrimônio tão grande que ela não consegue fiscalizar esse patrimônio rotineiramente, então ela poderá correr o risco de perder, porque ela está demonstrando com todas as letras que ela tem patrimônio além do que ela precisa. E a gente vive num país, num estado, principalmente o estado do Rio de Janeiro, onde a crise habitacional, a crise relacionada à moradia é muito grande. Então, não pode a administração pública, para fins de garantia do seu patrimônio, deixar descoberto o interesse da coletividade, o interesse fundamental, interesse público primário. Ok? Então, essa é a visão em relação à possibilidade da uso capião sobre bem público. Volto a dizer, é um posicionamento minoritário, não há jurisprudência, não há decisão favorável do TJ do Rio, não há decisão favorável no STJ. Existem duas decisões antigas, uma do TJ de São Paulo, outra do TJ de Minas, relativas ao tema. Eu, inclusive, separei e vou disponibilizar para vocês a de São Paulo, que é uma decisão melhor em termos de fundamento, mas existe na doutrina, por exemplo, professor Cristiano Chaves Farias, Nelson Rosenval, já defendem há bastante tempo, são civilistas, já defendem há bastante tempo essa possibilidade, mas no direito administrativo, dentre os administrativistas, a gente tem, por exemplo, o professor Rafael Rezende de Oliveira, que além de administrativista, é procurador do município do Rio de Janeiro. E ele defende a possibilidade da uso capião sobre bem público dentro dessas características que eu acabei de falar para vocês. Eu vou aqui, deixa eu colocar aqui para vocês o posicionamento dele, tá? É esse aqui de baixo, olha.
apesar do entendimento amplamente dominante da doutrina e na jurisprudência que afirmam a imprescritibilidade de todos os bens públicos, entendemos que a prescrição aquisitiva, uso capião, poderia abranger os bens públicos dominicais ou formalmente públicos, tendo em vista os seguintes argumentos. Letra A. Esses bens não atendem à função social da propriedade pública, qual seja o atendimento das necessidades coletivas, interesses públicos primários, satisfazendo apenas o denominado interesse público secundário, patrimonial do Estado. Letra B. Em razão da relativização do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, por meio do processo de ponderação de interesses, pautado na proporcionalidade. Aqui eu trouxe para vocês a súmula 340, que veda o uso capião de bem público, do STF, e a súmula 619 do STJ, que dispõe que, obviamente essa súmula é utilizada pelo Estado, dispõe que a ocupação indevida de bens públicos constitui mera detenção e não posse, né? Então o Estado utiliza isso para afastar a possibilidade da uso capião de bem público. Essa aqui é a decisão que eu falei para vocês, que é do Estado de São Paulo. Não vou ler aqui, porque é desnecessário, mas eu vou disponibilizar para que vocês tenham acesso a ela, ok? Deixa eu falar uma outra coisa para vocês, a questão da afetação e da desafetação, que é bem importante isso para a gente. A doutrina menciona 2 tipos de afetação e desafetação: a jurídica ou formal e a tácita ou material. Jurídica ou formal é a que decorre de lei ou de ato administrativo. Tácita ou material, a que decorre dos próprios fatos. Então, se, por exemplo, o governador do Estado do Rio de Janeiro edita um decreto afetando um determinado bem, a prestação de determinado serviço público, a gente tem uma afetação jurídica ou formal. Se mais à frente ele revoga esse decreto, a gente tem uma desafetação jurídica ou formal. Agora, vamos imaginar que o prédio onde funciona uma escola pública incendiou. Então, o serviço público de educação não vai mais poder ser prestado ali naquele local. A gente tem uma desafetação material ou tácita. Ela não decorreu de ato administrativo nem de lei, ela decorreu de um fato que inviabiliza a utilização daquele bem para a prestação do serviço público. A afetação tácita ou material, por exemplo, praia. A Lei 7661 de 88, que é a Lei de Gerenciamento Costeiro, define praia no artigo 10, parágrafo 3º. E diz assim: praia, área coberta e descoberta pelas águas, seguida de material detrítico, tais como seios, cascalhos, pedras, pedregulhos, até onde se inicia a vegetação natural ou, na sua ausência, em um outro ecossistema. Olha como estudar direito administrativo é uma delícia. Você vai à praia estudar administrativo. Então, você fica lá, chega lá no calçadão, olha em direção ao mar. Aí você vai ver que tem uma faixa de terra aqui no Rio de Janeiro, né? O material detrítico, em regra, no município do Rio, em regra, é areia. Você vai olhar que tem um trecho da areia onde a água cobre e descobre o tempo todo. Ali começa a praia. Aí você vem trazendo o seu olhar em direção a você, né? Então, vem trazendo para você o seu olhar. Aquela área ali coberta e descoberta vai sendo seguida por uma área seca de terra, de areia, né? Continua ali a praia. Onde é que ela termina? Ela termina onde inicia a vegetação natural. Aqui no município do Rio, dificilmente termina no início da vegetação natural. Quando não tem vegetação natural, ela termina em um outro ecossistema, que em regra aqui no Rio é o calçadão. Esse final da praia é chamado linha de Jundo. Gente, a definição do que é praia já está na lei. Praia é isso aí. Imaginem vocês se por uma razão geológica qualquer, numa determinada região do nosso país, surge uma área com essas características. É preciso que venha uma lei de efeitos concretos, dizendo que aquela área que surgiu passou a ser praia? É preciso que venha um ato administrativo, um decreto, dizendo que aquela área que surgiu passou a ser praia? Não, óbvio que não. Por quê? Porque houve uma afetação natural, porque surgiu uma área com as características de praia. Ponto. Por que isso é bem importante para a gente? Pelo seguinte: se você for falar com um procurador do Estado, por exemplo,
você dificilmente vai encontrar uma adesão à possibilidade da afetação, da desafetação tácita ou material. Normalmente, eles discordam da possibilidade desse tipo de desafetação. Por quê? Porque é super perigosa para o Estado. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem bem isso, para ver a importância para a gente. Quando eu estava em vara de fazenda pública, e eu fiquei em torno de 10 anos titularizando uma das varas de fazenda pública, a gente recebeu um caso que era o seguinte: a pessoa residia num determinado imóvel pertencente ao Estado do Rio de Janeiro há mais de 30 anos. O Estado do Rio de Janeiro, lá pelas tantas, depois de mais de 30 anos de posse dessas pessoas, ingressa com uma ação reivindicatória desse bem. E aí, a gente alega em defesa desse nosso assistido, e essa é uma situação antiga, a gente não tinha ainda a uso capião como possibilidade ali de arguição, porque não havia essa doutrina, né, que pudesse justificar isso, ainda que minoritária, mas a gente arguiu a concessão de uso especial para fins de moradia. E por que a gente arguiu isso? Pelo seguinte: o Estado, ele ingressa com ação reivindicatória dizendo o seguinte: olha, esse imóvel ocupado por essas pessoas não poderia ser ocupado porque ele está afetado, porque existe um decreto de 1970 e alguma coisa, eu não me lembro mais 70 e quanto, mas era 70 e pouco, que afeta esse imóvel à prestação do serviço público de água. Então, esse bem é um bem de uso especial. E na medida que ele é um bem de uso especial, ele é um bem afetado, ele não pode ser alienado de forma alguma. Por isso eu quero o bem de volta. A pessoa está com a sua família residindo lá naquele bem há mais de 30 anos. E aí, o que a gente argue em defesa? Olha só, houve uma afetação formal ou jurídica a partir do decreto. Mas na medida em que houve o abandono do bem, a ponto de uma família conseguir residir nesse imóvel há mais de 3 décadas, houve uma desafetação tácita ou material, decorrente do abandono pelo poder público. Percebe o quanto é importante a defesa da desafetação tácita ou material, porque ela é justificativa para a defesa de direitos dos nossos assistidos. Percebe por que o procurador do Estado, a Procuradoria do Estado gosta disso? Porque é perigoso para o próprio Estado, tá bom? Mas era bastante importante trazer para vocês o conhecimento dessa situação relacionada a bens públicos, ok? A gente falando ainda, só para a gente finalizar aqui a questão dos bens públicos, eu mencionei para vocês a concessão de uso especial para fins de moradia. Concessão de uso especial para fins de moradia é uma forma de dar garantia à posse exercida sobre bem público para fins de moradia. A concessão de uso especial para fins de moradia tem base constitucional. Artigo 183, parágrafo 1º da Constituição. O artigo 183, caput, trata da uso capião especial urbana. O parágrafo 1º vai dizer assim: o título de domínio, ou seja, está se referindo ao uso capião, e a concessão de uso, ou seja, está abrangendo a concessão de uso especial para fins de moradia, serão conferidos ao homem ou à mulher ou a ambos, Muito bem. O artigo 183 e o artigo 182 constituem o capítulo da política urbana na Constituição. A primeira Constituição brasileira a trazer um capítulo próprio sobre política urbana foi a Constituição de 88. Então, os 2 artigos que compõem esse capítulo são esses dois, 182 e 183. Quando a gente vai ao artigo 182 caput, a gente vai ver que o legislador constituinte dispõe que compete ao município executar medidas de política urbana, mediante diretrizes gerais fixadas em lei. Quem é que fixa essas diretrizes gerais? Por lei, a União. Por quê? Porque compete à União editar normas gerais sobre direito urbanístico, porque direito urbanístico constitui competência concorrente. Artigo 24, inciso 1º e parágrafo 1º da Constituição. Essas normas gerais já existem, elas estão no Estatuto da Cidade, na Lei 10.257 de 2001.
O Estatuto da Cidade, lá no artigo 4º, dispõe sobre os instrumentos de política urbana. Se você for a ementa do Estatuto da Cidade, você vai ver que o legislador diz assim: regulamenta os artigos 182, 183 da Constituição e da outras providências. O artigo 4º trata dos instrumentos de política urbana. Inciso 5º, instrumentos jurídicos e políticos. Letra H, concessão de uso especial para fins de moradia. Não temos dúvida que a concessão de uso especial para fins de moradia é um instrumento de política urbana, está lá no artigo 4º, inciso 5º, a linha H da Constituição. Perdão, da Lei 10.257. O próprio Estatuto da Cidade regulamentaria a concessão de uso especial para fins de moradia nos artigos 15 a 20. Mas esses artigos foram vetados. Então, a regulamentação veio pela medida provisória 2.220 de 2001. Artigo 1º trata da concessão de uso especial para fins de moradia a título individual e o artigo 2º a título coletivo. A título coletivo não nos interessa muito porque ela faz parte de projetos, de programas de regularização fundiária de interesse social instituídos pela administração pública. A gente vai se deparar com esse instrumento nas questões individuais. O artigo 1º da Lei 10.257, da medida provisória, deixa eu ver se é esse slide aqui, 2.220 de 2001, dispõe o seguinte, olha só. Aquele que até 22 de dezembro de 2016 possuiu como seu, por 5 anos, ininterruptamente sem oposição, até 250 metros quadrados de imóvel público situado em área com características e finalidades urbanas e que o utilize para sua moradia ou de sua família, tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja proprietário ou concessionário ou qualquer título de outro imóvel urbano ou rural. Então, a gente tem aqui o artigo 1º da medida provisória 2220, trazendo uma série de requisitos para que a pessoa possa ter o direito à concessão de uso especial para fins de moradia. Nota que o legislador dispõe que quem cumpre todos aqueles requisitos tem o direito. Então, apesar do nome concessão, a natureza jurídica do Instituto não é contratual, é de ato administrativo vinculado. Por isso, se o direito não for reconhecido na via administrativa, ele pode ser reconhecido pelo Poder Judiciário. E o Poder Judiciário só pode reconhecer porque é ato vinculado. Se fosse discricionário, não poderia, porque violaria o artigo 2º da Constituição. Tá? Então, para que o Judiciário reconheça, é preciso primeiro que haja um pedido administrativo. A administração tem o prazo de 12 meses para decidir. Se ela não decide nesses 12 meses ou se ela nega, aí sim o particular pode ir a juízo para que o Judiciário reconheça. Isso está no artigo 6º da MP. Uma outra coisa aqui importante é o iniciozinho do artigo 1º dispõe que esses requisitos todos aí precisam estar cumpridos até o dia 22 de dezembro de 2016. Gente, se o nosso assistido cumpriu todos os requisitos até essa data, beleza, tá ótimo. Agora, se ele constituiu os requisitos todos depois, a gente vai arguir a inconstitucionalidade dessa limitação. Até porque o artigo 183, parágrafo 1º da Constituição, não institui limite temporal para que o direito seja exercido, e se trata de direito fundamental à moradia, que a Constituição também não institui limite temporal para ser exercido. Então, aquilo que não é restringido pela Constituição não pode ser restringido pelo intérprete, ok? Então, aí a gente arguiria a inconstitucionalidade desse limite temporal. Para finalizar, duas coisas. Primeiro, não há necessidade de ânimos domini para concessão, hein? Trata-se de bem público. Ninguém pode exercer a posse de um bem público com ânimo, com vontade de ser dono. Por quê? Porque a legislação veda o uso capião. Tá? Aquele entendimento da possibilidade é um entendimento doutrinário minoritário, mas a legislação em geral veda. Então, o animus domini é algo importante para uso capião, mas não é necessário para concessão. É preciso que a pessoa apenas ostente a aparência de dono, não a intenção de ser dono. E uma outra coisa, em 2009, o Estado do Rio de Janeiro editou a Lei Complementar 131, que dispõe sobre
política de regularização fundiária de interesse social. Dos artigos 30 e seguintes, a lei dispõe sobre a concessão de uso especial para fins de moradia e dispõe que é um ato discricionário. Portanto, a lei está violando a MP 2220, violando competência da União, porque se trata de Instituto de Direito Urbanístico, normas gerais têm que ser definidas pela União, e a União disse que é ato vinculado, então não poderia o Estado dizer que é ato discricionário, então temos aí uma norma inconstitucional. Mas por que o Estado diz isso? Porque ele entende que a medida provisória 2220 dispõe sobre gestão de bens públicos, não sobre política urbana. Se a gestão de bens públicos vale apenas para a União, porque cada ente federativo é autônomo para dispor sobre a gestão dos seus próprios bens, tá? Esse fundamento do Estado é absolutamente furado, pelo que eu acabei de mostrar a vocês. A concessão de uso especial para fins de moradia é um instrumento de política urbana previsto no Estatuto da Cidade, então não tem dúvida que não tem nada a ver com gestão de bens públicos pura e simplesmente, e sim com um instrumento de política urbana prevista na lei que regulamenta o capítulo da política urbana na Constituição, além de estar previsto na própria Constituição, artigo 183, parágrafo 1º. Ok, gente? Bom, uma outra coisa que eu queria falar com vocês é a respeito das políticas públicas. Gente, políticas públicas são prioridades, organização, de gestão e de aplicação de recursos públicos definidas por cada governo. Governo é chefia da administração. Quando o governo assume, ele vai trazer as suas metas, seus objetivos, e nessas metas e objetivos ele vai fixar políticas públicas. Quais são as prioridades que ele vai atender, como é que ele vai dispor dos recursos financeiros para atender essas finalidades, atender as prioridades. Isso tudo está no campo das políticas públicas, que está no campo de uma atividade interna corporis, discricionariedade administrativa. Mas o grande problema é que dentro dessa discricionariedade administrativa, o poder público muitas vezes abusa do seu poder discricionário e acaba prejudicando a coletividade porque viola a Constituição. Então, deixa eu falar para vocês o seguinte, as necessidades públicas são infinitas, os recursos públicos são finitos. Portanto, a administração, em cada governo, deve analisar a sua coletividade administrada, ver o que ela está precisando, o que está mais carente de atenção e voltar recursos para atender, né, de forma prioritária aquelas necessidades públicas mais prementes. Isso tudo, essa adequação de recursos a prioridades, às necessidades públicas, é fundamentada pelo princípio da reserva do possível. Agora, essas prioridades definidas pelo governo não podem prejudicar as prioridades que já estão definidas na Constituição. Então, tem dois níveis de prioridades. Tem as prioridades constitucionais e tem as prioridades definidas pelo governo. As prioridades constitucionais têm que ser atendidas de maneira prioritária. Só depois que elas estão atendidas, respeitadas, é que o governo pode definir as suas. Então, como é que eu vou saber o que é prioridade constitucional? André, mas a Constituição não diz se é prioritário, aquilo é prioritário. Não diz, obviamente, não diz. Mas como é que eu vou saber o que é prioritário pela Constituição? Eu vou saber o que é prioritário analisando se aquele direito, aquela garantia é necessário, são necessários para atender o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Todos nós, seres humanos, precisamos de condições básicas para a dignidade da nossa vida. Claro que não é dignidade sob o aspecto ético, é dignidade sob condições saudáveis de vida. Todas as garantias constitucionais necessárias a dar efetividade, ou seja, aplicação concreta da garantia do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, são prioridades constitucionais. Então, eu vou tomar como referência, porque é o ponto sensível para a Defensoria Pública, é a saúde. A saúde é uma prioridade constitucional. Então, a administração tem que analisar, antes dela definir as suas prioridades de governo,
ela tem que verificar se, por exemplo, a saúde está atendida, se existem recursos públicos voltados para a saúde no sentido de atender às necessidades das demandas de saúde. Se a administração destina recursos para atender às prioridades definidas pelo governo, em detrimento daquelas prioridades que já estão na Constituição, a administração está violando a Constituição. Se está violando a Constituição, ela está lesionando os direitos, ela está agindo de forma abusiva. E quando há uma lesão a direitos, não se pode afastar da apreciação judicial. Então, o judiciário pode, de maneira ativa, ser provocado e, portanto, agir de maneira ativa no sentido de obrigar a administração a cumprir aquelas prioridades que estão na Constituição já asseguradas. E quando o judiciário faz isso, ele não viola o artigo 2º da Constituição, porque, na verdade, o que ele está fazendo é garantindo que seja assegurado o cumprimento das prioridades que estão previstas na Constituição. Ok? Então, é bem importante que a gente lembre disso e que a gente tenha esse fundamento aí. Em relação a esse tema, eu cito para vocês a DPF 45, quem quiser dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui esse nosso slide. Aqui eu destaquei um RESP para vocês, 1389952. A concretização dos direitos sociais não pode ficar condicionada à boa vontade do administrador. Tratando-se de direito essencial incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente público. Então, o judiciário obriga a incluir aquela política pública nos planos orçamentários da administração. Então, cabe à administração pública destinar recursos para atender aquela obrigação imposta judicialmente. Aqui eu destaquei para vocês também uma decisão relativamente antiga, mas é muito bem fundamentada, por isso eu trouxe essa decisão, TJ do Rio, num reexame necessário, inocorrência de violação ao princípio da separação de poderes, na questão das políticas públicas, ponderação dos princípios, eu estou lendo só o que está em vermelho, ponderação dos princípios constitucionais colidentes, direito fundamental à saúde e separação de poderes. Atividade administrativa não se mostra inconstitucional em razão da conduta da administração, que viola direitos fundamentais pela omissão em garantir o mínimo necessário para o funcionamento do hospital municipal. A discricionariedade da administração não pode legitimar a negativa ao cumprimento de normas constitucionais e legais que determinam a prestação de serviços de saúde adequados. Mérito administrativo que se encontra cingido aos limites da legalidade. O mérito administrativo não é uma carta em branco nas mãos do administrador. O mérito administrativo deverá ser exercido dentro da razoabilidade, dentro da ponderação, dentro da proporcionalidade. Não se pode admitir que a administração, pelo seu juízo de conveniência e oportunidade, prejudique direitos fundamentais, garantias que já decorrem de um comando constitucional. Ok, gente? Então, essa questão das políticas públicas é bastante relevante para que a gente, na Defensoria, muitas atividades, em relação, inclusive, à Agenda 2030. A Agenda 2030 é um documento que foi elaborado em 2015, na sede da ONU, onde foram reunidos em torno de 192 países, para que, durante 15 anos, por isso a Agenda 2030, né, até o ano de 2030, eles pudessem se organizar para atender 17 metas e 17 objetivos e 169 metas. O Brasil é signatário e a Agenda 2030 também é utilizada como fundamento para a implementação de direitos e garantias fundamentais, como, por exemplo, a ação da Defensoria Pública, a ação civil pública, no sentido de obrigar as escolas públicas, durante o período de suspensão das aulas, a continuar fornecendo alimentos para os alunos, a reduzir pela metade a população, o efetivo de internação de adolescentes, enfim, tudo isso pautado por essa garantia de preservação de direitos fundamentais e a Agenda 2030 utilizada nesse sentido.
A gente vai começar a falar um pouquinho agora sobre o tema da responsabilidade civil. E aí eu queria destacar para vocês o caso Ágata Vitória Santos Félix, menina de 8 anos, vítima fatal de disparos de arma de fogo dentro de uma van quando voltava para casa com a mãe, no Complexo do Alemão, atingida por um tiro de fuzil que partiu da arma de um policial militar da UPP Fazendinha. Os PMs alegaram legítima defesa e que o disparo teria ocorrido em decorrência de confronto entre policiais e criminosos da região. E aí eu te pergunto, esse argumento dos policiais, ele serve para afastar a responsabilidade da pessoa jurídica em relação à família que perdeu o ente querido pelo disparo de arma de fogo? Então, olha só, quero te lembrar o seguinte, a regra da responsabilidade civil da administração pública no Brasil é pela teoria do risco administrativo, que está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Até esse momento, até o termo terceiros, a gente tem a primeira parte do dispositivo que trata da responsabilidade da pessoa jurídica. A segunda parte do dispositivo trata da responsabilidade do agente causador do dano, assegurar o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, vamos ver a primeira parte do dispositivo, que trata da responsabilidade da pessoa jurídica. É uma responsabilidade objetiva por atos de seus agentes. No caso aqui da menina Ágata, houve um disparo de arma de fogo de um agente da administração. Então, o nexo causal está perfeitamente demonstrado. Por quê? Porque na teoria do risco administrativo, para que haja responsabilidade, é necessário que se demonstre o nexo de causalidade. Entre a conduta e o dano, existe um link, existe uma ligação, uma relação. Então, basta isso, não se leva em consideração a culpa. Então, se está claro que o disparo foi de uma arma de policial, existe ato do agente gerador do dano, portanto, a pessoa jurídica é responsável porque está constituído o nexo de causalidade. Agora, a administração sendo condenada e pagando a indenização, ela regressa em face do agente causador do dano. O agente causador do dano só será obrigado a devolver a ela a administração que ela desembolsou a título de indenização se ele tiver agido com dolo ou culpa em sentido estrito, negligência, imprudência e imperícia. Se o policial comprova que ele agiu em legítima defesa, ele exclui a responsabilidade dele de devolver à administração o valor que efetivamente ela desembolsou. Mas isso não afasta, repito, a responsabilidade da administração perante os familiares da vítima. Essa é a regra da responsabilidade civil da administração pública, teoria do risco administrativo. Exceções. Teoria do risco integral, que no Brasil é utilizada apenas em situações excepcionalíssimas. Dano nuclear, dano ambiental, dano decorrente de atos de terrorismo. Existem autores, inclusive, que entendem que isso não é risco integral, mas a doutrina que prevalece é que é risco integral, a hipótese tratada nesses termos. O risco integral diferencia basicamente do risco administrativo, porque no risco integral não há necessidade de demonstração do nexo causal. Basta a ocorrência do dano. O nexo causal é absolutamente desnecessário no risco integral. Basta tão somente a ocorrência do dano, ponto. Já no risco administrativo, a administração pública pode excluir a sua responsabilidade, demonstrando que houve um caso fortuito externo, ou seja, uma situação alheia ao risco da atividade que ela desenvolve. Por exemplo, conduta exclusiva da vítima, fato de terceiro ou evento multitudinário, que está dentro do fato de terceiro, mas lembra que o evento multitudinário só serve para excluir responsabilidade se pegar a administração de surpresa e se ultrapassar a capacidade da administração evitar a ocorrência do dano. E, por fim,
evento da natureza. Cuidado também com o evento da natureza, porque o evento da natureza só exclui responsabilidade se não fizer parte do risco. Por exemplo, a queda de raios em composição ferroviária não afasta a responsabilidade da prestadora de serviço, porque queda de raio faz parte do risco da prestação do serviço ferroviário. Ferro atrai e conduz energia e eletricidade, ok? Outra exceção é a culpa anônima. A culpa anônima está relacionada, e aí a gente já está falando de uma responsabilidade subjetiva, culpa, ela está relacionada à ineficiência na prestação do serviço público. Por quê? Porque o serviço não funcionou mal ou funcionou com atraso, é a chamada omissão genérica. A gente tem aqui responsabilidade subjetiva. Existe um outro tipo de omissão, que é a chamada omissão específica. Quando é que se aplica a omissão específica? Quando o Estado estiver na qualidade de agente garantidor. Ou seja, o Estado tinha obrigação de agir e não agiu. Em virtude dessa inação do Estado, o dano aconteceu. Ocorreu o dano. Ok? Então, essa omissão específica, ela está para o direito administrativo, como os crimes comissivos por omissão estão para o direito penal. Em relação a, por exemplo, na omissão específica, a gente tem aí morte de preso dentro de unidade prisional, a gente tem a possibilidade de, por exemplo, a pessoa cai num bueiro, está com a tampa quebrada ou está aberto no meio da rua. Existia uma obrigação para a administração agir. Em relação ao preso, a administração tinha obrigação de zelar. Só um minutinho, gente. A administração tinha a obrigação de zelar pela integridade física e mental do preso. Ela é agente garantidor nesse sentido. Se o preso morreu ou sofreu um acidente dentro da unidade prisional, a administração responde. Houve também um processo lá na Vara de Fazenda Pública em que o preso, ele sofreu um acidente, a unidade onde ele estava acautelada, ela tinha dentro das celas aquelas camas beliche, né? Ele ficava na parte de baixo e a parte de cima despencou sobre ele. E ele sofreu uma lesão na coluna. Ele ficou paralisado da cintura para baixo. Então, isso, obviamente, a administração é responsável por esse dano. Tá? O negócio caiu. Ah, mas não foi um fortuito? Fortuito interno, não externo, porque diz respeito a atividade desenvolvida pela administração, tem que ser com segurança para a pessoa cautelada, né? Então, a administração aí responde por omissão específica. Em relação ao bueiro, por exemplo, é obrigação do município manter o logradouro público em condições de segurança para todos nós. Então, se a pessoa caiu dentro de um bueiro aberto com tampa quebrada, é porque o município ele não adotou as medidas necessárias para evitar a ocorrência do dano. Então, ele responde por omissão específica. Há uma divergência na doutrina se a omissão específica gera uma responsabilidade objetiva ou subjetiva. Prevalece o entendimento que é objetivo, inclusive na jurisprudência, e, obviamente, esse é o entendimento que nós vamos adotar na Defensoria Pública, porque é um entendimento muito mais garantista, né, para os nossos assistidos. Um outro detalhe também em relação à responsabilidade civil é a questão da dupla garantia ou da legitimidade per saltum, em relação ao artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. O STJ entende que a vítima pode escolher entre acionar a pessoa jurídica ou o agente causador do dano. O STJ entende que não há vedação constitucional para isso. Então, ele entende que a vítima, se quiser, pode saltar, pode pular a administração para acionar diretamente o agente causador do dano. Por isso, legitimidade per saltum é admitida pelo STJ. Já o STF, que julgou em repercussão geral esse tema, entende que não é cabível a legitimidade per saltum. A vítima só pode acionar a administração pública, a pessoa jurídica de direito público ou a de direito privado prestadora de serviço público. Essa pessoa jurídica é que pode acionar o agente causador do dano
em ação regressiva, caso ela seja condenada e pague a indenização. Tá? Então, o que o STF entende? Que o artigo 37, parágrafo 6º, consagra uma dupla garantia. A primeira parte do artigo 37, parágrafo 6º, consagra a garantia para a vítima. A garantia de ajuizar a ação em face da administração pública sem ter que discutir culpa. E a segunda parte do dispositivo consagra uma garantia para o agente causador do dano, de não ser acionado diretamente pela vítima. E por que isso é uma garantia? Porque existem ações de responsabilidade civil que são absolutamente desprovidas de razoabilidade. São ações, muitas vezes, ajuizadas apenas para prejudicar o agente, como por raiva, por vingança, por insatisfação. E, obviamente, o agente sofre com isso. O agente se angustia, o agente se aborrece, o agente se entristece, né? O agente fica sem dormir com aquela preocupação. A administração não, a administração é fria, a administração não sente, né? A administração não sente dor, angústia, enfim. Além do mais, é muito mais fácil para a administração reunir provas para a sua defesa do que o próprio agente, ok? Então, uma garantia para ele de ser acionado tão somente em ação regressiva. Ok, gente? Então, em termos de responsabilidade civil, era isso que eu gostaria de trazer para vocês como destaques. Um outro tema que eu queria falar com vocês é a respeito de serviços públicos. O que é um serviço público? Eu trouxe aqui uma definição para vocês. Serviço público é atividade material disponibilizada à coletividade em geral para fruição individualizada por seus membros sob regime jurídico público. Vamos aqui falar um pouquinho em destaque sobre essa definição aqui, destacando 4 elementos importantes. Primeiro, atividade material. Serviço público é uma atividade material, por quê? Porque é uma atividade concreta, é uma atividade tangível, é uma atividade da qual nós podemos usufruir, nos beneficiar diretamente. Segundo elemento importante, o serviço público é disponibilizado à coletividade em geral. O serviço público tem que ser disponibilizado à coletividade em geral. A administração pública não pode fazer acepção de pessoas. É exatamente aqui essa parte da definição de serviço público que nos lembra o chamado princípio da generalidade. O serviço público tem que ser prestado de maneira geral, genérica. Gente, aqui eu quero fazer um link com a própria responsabilidade civil. Por que a responsabilidade civil, na hipótese de culpa anônima, que é a hipótese relacionada à ineficiência da prestação do serviço, é denominada omissão genérica? Porque, olha só, o serviço público é disponibilizado à coletividade em geral. A administração tem a obrigação de prestar serviço público eficiente. Na medida em que ela presta o serviço público de forma ineficiente, ela se omitiu nessa obrigação diante da coletividade em geral, porque o serviço é prestado para a coletividade em geral. Por isso, essa omissão é chamada genérica. Agora, a fruição do serviço é individualizada. A fruição do serviço público é individualizada. Então, para que uma pessoa obtenha êxito numa ação de responsabilidade civil por dano decorrente da prestação de serviço público, ela tem que demonstrar que sofreu um dano individualizado. Sob regime jurídico público, né? Então, é o 4º elemento aqui na definição de serviço público, é o regime jurídico, porque as normas que embasam a prestação de serviço público são normas de ordem pública, normas cogentes, normas imperativas, normas impositivas, normas que não cedem à vontade. Então, por exemplo, se a Light tiver que fazer um reparo, né, um reparo técnico, e para isso ela precisar suspender a prestação do serviço por um dia, isso não se considera interrupção por força da lei. Artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 1º, da Lei 89.87/95. Por quê? Porque é uma imposição, uma norma de ordem pública. Ela tem que prestar serviço adequado.
serviço eficiente. Por outro lado, nós, usuários do serviço, também não podemos negar, não quero que desligue a minha luz, não. Isso não cabe. A gente não o máximo que você pode manifestar é o uso esperneante, que não vai servir para nada, porque é uma norma impositiva, ok? A tarefa de definir atividade como serviço público é do constituinte, o legislador constituinte, ou do próprio legislador infraconstitucional, tá? Devendo, obviamente, ser observada a repartição de competências constitucional quando a definição for feita pelo legislador infraconstitucional. Eu citei para vocês aqui também, eu trouxe para vocês, existem diversas classificações de serviços públicos, mas essa classificação aqui quanto aos destinatários é das mais importantes para concurso. Né? Então, a gente tem a classificação de serviços públicos em uti universe, ou gerais ou coletivos, e uti singuli, ou individuais ou singulares. Qual é a diferença entre um e outro? Os uti universe são os serviços públicos que não permitem que a gente identifique a quantidade de consumo. Gente, o uso, o consumo, a fruição é sempre individualizada, não importa o tipo de serviço. Agora, no uti universe, a gente não sabe e não tem condição de saber quanto cada um de nós usufrui do serviço. Iluminação pública, se a gente está caminhando na rua com 200 pessoas também caminhando na rua, cada um de nós está usufruindo individualmente da iluminação pública, mas não dá para dizer o quanto. Uma sala de aula numa escola pública com 40 crianças estudando, cada uma está recebendo o serviço público de educação individualmente, mas não dá para saber o quanto de educação cada uma recebe. Então, por isso, em regra, os serviços públicos de universe são remunerados por impostos, que são tributos gerais. Os serviços públicos uti singuli são aqueles que a gente consegue mensurar o consumo. A gente sabe o quanto de consumo cada usuário fez. Esses serviços uti universe são remunerados por taxas, que são tributos, ou tarifas, preço público. Taxa remunera o serviço efetivamente prestado, utilizado, consumido ou meramente disponibilizado. Por exemplo, a taxa de incêndio. Está disponível e ninguém quer usar. Já a tarifa tem natureza contraprestacional, só se pode cobrar tarifa pelo serviço público efetivamente consumido. É por isso que a Defensoria Pública várias vezes ingressa com ação de revisional de débito para rever débito, normalmente é de água, né, de cobrança de água. Por quê? Quando a companhia não consegue marcar o consumo pelo hidrômetro, porque, por exemplo, ele está com defeito, a companhia faz a média de consumo dos últimos 3 meses e cobra. A cobrança por média, por estimativa, é ilegal. Por quê? Porque a tarifa tem natureza contraprestacional. E quando a cobrança é pela média, corre-se o risco de estar sendo cobrado um valor além do devido pelo consumidor. Ok? Então, esse é o objetivo aí das ações revisionais, e quando a defensoria ingressa com ação revisional, normalmente a companhia leva o refaturamento da conta, cobrando pela tarifa mínima. A gente tem aí o serviço, a súmula vinculante 41, o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por taxa, exatamente, e não pode mesmo, que se a iluminação pública é serviço uti universe, não pode ser remunerado por taxa, porque taxa remunera serviço uti singuli. E exatamente por isso é que foi criada a contribuição de iluminação pública, artigo 149A da Constituição, que remunera a iluminação pública especificamente, tá? A súmula 545 trata também desse tema, falando da diferença entre o preço público e a taxa. Um é preço público, outro é tributo. Aqui eu citei para vocês também alguns princípios importantes da prestação de serviço público, o princípio da continuidade. O TJ, na súmula 83, dispõe que a lícita interrupção de serviço pela concessionária em caso de inadimplemento do usuário após prévio aviso na forma da lei. Claro que a gente vai entender que não é lícito, porque, na verdade, a gente tem o usuário como parte fraca na relação contratual com a concessionária. Então, para que haja legitimidade para a concessionária suspender o fornecimento de serviço, isso tem que passar pelo crivo do contraditório e ampla defesa junto ao Poder Judiciário, porque contraditório e ampla defesa na concessionária não existe.
A concessionária, ela faz a cobrança, ela apresenta no máximo ao usuário um parcelamento de dívida e ponto final. Tá? Então, tem que se garantir o contraditório ampla defesa. Por quê, gente? Olha só, o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que não pode haver suspensão de serviços essenciais, e a maioria dos serviços públicos é essencial. A lei é de 90, vem a lei 8987, que é de 95, e possibilita a suspensão do serviço por inadimplemento do usuário, artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2º, considerando o interesse da coletividade. O que a lei 8987 fez? Retrocesso. Ela violou o princípio de interpretação constitucional de vedação ao retrocesso. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor é uma lei que regulamenta um direito, uma garantia, uma conquista social trazida, guardada, respaldada pela nossa Constituição. Então, não poderia vir uma outra lei, que é a 8987, suprimir essa garantia sem uma política de substituição. Tá? Então, por isso, a gente vai arguir a inconstitucionalidade disso para a defesa do nosso assistido. Princípio da modicidade é um outro princípio também importante. Tarifas módicas são tarifas acessíveis a todos. Por isso, a possibilidade de tarifas sociais, tarifas diferentes, considerando faixas de consumidores. Então, aqui a súmula 407 do STJ, inclusive, dispõe sobre isso, quando trata da igualdade, Então, tratamento igualitário é tratar de forma desigual aquele que é desigual. É legítima a cobrança de tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo. Isso também é bem importante. E para a gente finalizar aqui as nossas dicas, eu queria falar a vocês rapidamente a respeito do transporte público coletivo. A gente tem aqui 2 tipos de documentos que garantem aos assistidos, as pessoas, em geral, o transporte público coletivo, dependendo de determinadas situações em que elas se enquadrem. O Vale Social, que é fornecido pelo Estado do Rio de Janeiro, e o Passe Livre, que é fornecido pelo município do Rio de Janeiro. Eu coloquei aqui para vocês as leis, as normas que fundamentam esses documentos. O Vale Social, que é fornecido pelo Estado do Rio de Janeiro, ele dá direito ao transporte público intermunicipal rodoviário e também ao transporte público metroviário, aquaviário, ferroviário, metrô, barcas e trem. Então, rodoviário intermunicipal, metrô, barca e trem, Vale Social. O Passe Livre dá direito ao transporte rodoviário intramunicipal, só. Aí o intermunicipal, só se houver convênio com o Estado. Ok, gente? Só. Então, é para doente crônico, para tratamento da sua saúde, para pessoas idosas, estudantes da rede pública, acompanhantes, quando a criança não puder ir sozinha para a escola, quando o doente crônico tiver que ser acompanhado por alguém para que ele possa ir para o seu tratamento, ok? Súmula 183 do TJ, o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde asseguram a concessão de passe livre ao necessitado com custeio por ente público, desde que demonstradas a doença e o tratamento através de laudo médico. Isso aí, a própria lei dispõe sobre os requisitos para que a pessoa obtenha esses documentos. Gente, quero agradecer muito a confiança na Fundação, agradecer muito a confiança que nesse nosso papo, nessas nossas dicas, nesse aulão de véspera em relação ao concurso. Eu peço a Deus que esse nosso encontro seja de muita, muita, muita valia para vocês, uma excelente prova, que vocês tenham bastante tranquilidade, bastante paz, equilíbrio, para que vocês realizem aí uma excelente prova, tá? Muito obrigada, um beijo grande para vocês. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, Prof. Andréia com I Gonçalves sem o cedilha, eu sempre coloco dicas, informações, e é uma alegria, um prazer imenso estar aqui com vocês, tá bom? Beijo grande.